Fala time, eu sou o Brunão e esse é o meu canal Fit Sem Desculpas. Brunão, e agora? O carnaval acabou, o que vai acontecer comigo? Ganhei peso, tô retido, tem muito líquido no meu corpo e agora? Calma, eu vou te ajudar. Eu trouxe novamente a nutricionista Sandy Speck para te dar muitas dicas. Fica ligado. Tô novamente aqui com a Nutri Sandy Speck e agora ela vai ajudar a gente a voltar à rotina pós-carnaval. Sandy, carnaval acabou e agora o que a gente faz? Para quem ganhou peso, para quem tá retido, tem muito líquido aí no corpo, a gente sabe que acontece isso. Tudo isso que eu ganhei de peso é gordura? Eu engordei realmente nesses 5 dias, 4 aí que eu curti, que eu pulei, mesmo assim, que eu me alimentei mal, que eu mal dormi. O que aconteceu com o corpo, Sandy? Então, a coisa que você perguntou foi em relação ao peso, né? Que várias pessoas assim, engordei, ganhei peso. Só que depende muito do que cada um fez durante esses dias, a quantidade calórica que ingeriu, quais foram os alimentos e principalmente da bebida alcoólica. Muito desse aumento de peso que acabou acarretando durante esse carnaval não é exatamente gordura, né? Então a gente teria que avaliar, fazer uma composição corporal para ver se é gordura. A maioria dos casos é retenção hídrica, é processo inflamatório que gerou naquele corpo por causa daquela quantidade de alimentos, de frituras, de aditivos químicos, de alimentos industrializados, de alimentos ricos em açúcares e principalmente rico também em sódio, que principalmente nas mulheres faz reter muito líquido. Então isso acaba acontecendo muito. Demora para voltar? Depende do corpo. Há pessoas que têm a capacidade muito rápida de voltar ao normal. Então uma das principais fatores que a pessoa tem que colocar na cabeça é: vamos voltar à rotina. Não é porque você deixou 5 dias sair totalmente da rotina, comer coisas variadas, deixar de treinar um pouco, que daí você já vai abandonar a partir de quarta e deu. Não. Chegou quarta-feira, comece de novo a rotina. Então a primeira coisa é voltar às atividades físicas, então o treino, né? Quem faz crossfit, quem faz funcional, quem faz pilates, quem faz corrida, então voltar a esse treino e começar a alimentar como estava alimentando antes do carnaval. Então aquela alimentação fracionada, pelo menos 4 refeições por dia, com rica em proteínas em cada refeição, com carboidratos sem medo, porque não é porque a pessoa sentiu que engordou ali 2 quilos, que aqueles 2 quilos agora você não pode mais comer carboidrato. Ao contrário, se você cortar carboidrato nesse momento pós-carnaval, onde teve ingestão de bebida alcoólica, onde você não dormiu direito, você pode baixar a imunidade cortando carboidrato. Então mantenha o carboidrato um pouquinho mais ameno, não precisa exagerar, só porque eu tô falando para não ter medo de carboidrato, mas também é muito importante, como a gente até comentou no outro vídeo, a questão do dormir. Então voltar a dormir no horário estabelecido que é o correto. Então, por exemplo, se eu tenho o costume de dormir das 22 horas até as 6 da manhã, então você vai ter que voltar a essa rotina. Geralmente o pessoal que sai no bloquinho, vai para baile e tal, o que acontece? Vai dormir 4 horas da manhã, acorda às vezes às 9, 10 horas, tomou energético, tomou bebida alcoólica. Então tudo isso faz o sistema nervoso ficar confuso. Então agora voltar ao sono normal, então realmente dormir lá às 22, 6 da manhã que você já está acostumado, voltar a se alimentar bem e atividade física, sem medo. E claro, a gente tem alguns pontinhos ali dos segredinhos para voltar um pouquinho mais rápido, né? É importante salientar também, né, Sandy, que com esses dias que a pessoa fica fora da rotina, muitas pessoas tendem a compensar. Então eu fiquei 5 dias me alimentando de muitos alimentos gordurosos e lanches, me alimentei mal, e aí na quarta-feira ou na quinta-feira a pessoa quer ficar em jejum, a pessoa não come o mínimo possível e quer treinar o dobro, o triplo possível. É muito importante tomar cuidado com isso, né, Sandy? Exatamente, porque você pode ter uma hipoglicemia rebote. Não é porque você, mas eu tenho bastante gordura no corpo, essa gordura vai ser utilizada. Depende muito de como o teu corpo vai utilizar aquela gordura como fonte de energia. Não é porque você está com acúmulo de gordura e não é por causa do carnaval, é por causa de antes do carnaval, que você vai ter que cortar tudo e não comer. Ao contrário, isso pode acarretar uma baixa imunidade, pode deixar você mais irritado, pode alterar a função intestinal e isso aí vai acabar acarretando às vezes até num mau
no mal-estar relacionado à hipoglicemia, que é a baixa glicose no sangue. Então, vai fazer jejum? Não pode ser assim, vamos fazer jejum. Não. Se você já tinha o hábito de fazer, às vezes, o jejum anteriormente ao carnaval, ok, pode voltar, mas não sem orientação. E uma coisa importante também de salientar aqui é que se você ficou 5 dias com uma ingesta de gordura e carboidratos muito altas, se você corta isso do nada, seu corpo entende que você não vai mais gerar energia para ele. Então, ao invés de ele começar a metabolizar toda essa gordura e carboidrato, né, Sandy? Ele começa a guardar mais ainda, ou seja, o seu processo de retenção, né, e de ganho de peso fica mais retardado, ou seja, fica mais demorado ainda de acontecer essa perda desse excesso de peso e retenção. Porque o corpo realmente, nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, se ele acha que você não está fazendo a ingestão calórica que você estava fazendo antes, ele vai tentar compensar. De que forma? Fazendo com que a gordura que você já tem no corpo não queime, para ele deixar como reserva energética, porque se acontecer alguma coisa que você precisa da fuga, por exemplo, que no caso quando o cortisol está muito aumentado, quando a gente está com mais noradrenalina, então ele vai deixar ali a gordura para nesses momentos que ele mais precisar, ele saber que vai ter aquela fonte de gordura para não acontecer o desmaio, como por exemplo. Por isso que é tão importante também voltar à regularização do sono, né, Sandy? Senão o nível de cortisol fica muito alto e a pessoa acaba aí voltando a treinar e aí treina com o corpo cansado e aí o processo inflamatório no corpo é maior ainda. Exatamente. Uma das coisas que tu pontuou é em relação ao cortisol. Então, para quem não sabe, o cortisol, na verdade, é o hormônio do estresse. Então, a gente precisa ter o cortisol no nosso corpo porque é uma forma de a gente ficar atento, foco, concentração nas atividades que a gente vem fazendo. Em contrapartida, a gente tem a melatonina, que é o hormônio do relaxamento, que essa melatonina só vai ser produzida, começa na verdade a ser produzida a partir das 20 horas da noite e tem os picos ali, entre 22 horas, 1 hora da manhã e 4 da manhã. Então a gente tem que respeitar esses picos de melatonina para deixar o cortisol também equilibrado, porque se a gente não faz com que a gente não respeite o corpo no horário que ele realmente tem que estar descansando, que é ali entre 22 horas até 5 da manhã, o nosso cortisol vai ficar elevado. A gente mantém o cortisol elevado no caso, momentos de estresse. O cortisol fica elevado também quando você tem um ambiente do seu quarto muito claro, ou quando você tem aquelas luzinhas de abajurzinho, LED, né? As LEDs, ou quando você está carregando o celular, às vezes fica aquela luzinha acesa. Então, todos esses tipos de luzes acabam atrapalhando ao nosso cérebro no relaxamento, porque daí a íris detecta a luz e o cérebro está pensando, não, a Sandy ainda precisa estar atenta, porque ainda tem luz, porque o cérebro entende que é dia e não que é uma luz artificial. Então, isso é muito importante também as pessoas restabelecerem, que é o sono. Então, é muito importante manter o quarto todo escuro, não ficar vendo TV antes de dormir, celular, olhando Instagram, né? Vídeo do Bruno tem que olhar até as 8 da noite, tá? Sai às 7, até as 8 horas tem que ter assistido. Até as 8 horas tem que ter assistido. Então, Sandy, a grosso modo, dá pra gente falar que o hormônio do catabolismo que faz a gente queimar musculatura seria o cortisol. Exatamente. E a melatonina, durante a noite, vai restabelecer tudo que a gente gastou durante o dia. Vai restabelecer até a parte hormonal, que faz com que a gente tenha mais disposição, que a gente tenha força, hipertrofia e assim por diante. Ou seja, durma bem para construir músculos, além de comer bem, né, Sandy? Exatamente. Então, galera, a hora que todo mundo tá esperando agora, Sandy, tem algum truque, como tu apresentou pra gente no vídeo do carnaval, eu vou deixar passando o vídeo aqui no card aqui em cima, que a gente poderia utilizar para acelerar esse processo de volta à rotina? Quais são as tuas moedas de ouro? Então, as moedinhas, algumas se mantêm, né? Que a gente conversou no vídeo anterior, uma delas até eu lembro que tu fez careta, que era do chá de boldo. Então, o chá de boldo também é um tipo de estratégia que você pode estar utilizando para melhorar a desintoxicação do fígado e melhorar a metabolização do fígado. A clorela e a espirulina continuam, porque a partir do momento que a gente possa utilizar fontes de antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, é uma boa também alternativa para tu voltar àquela rotina que o teu corpo já tinha anteriormente no carnaval.
Fontes de antioxidantes que a gente tem bastante fontes de antioxidantes até em jabuticaba, açaí, claro, açaí sem xarope, né, por favor. A própria melancia, que tem a citrulina. Nós temos as folhas verdes, que daí tem o espinafre, o chá verde, que a gente pode estar utilizando. O chá, falando nisso, pode estar sendo utilizado nesse processo, não só o chá de boldo, mas a gente pode utilizar também o chá de cavalinho e de hibisco, que principalmente para as mulheres que têm essa retenção hídrica por causa da bebida alcoólica, funciona super bem. E outros também antioxidantes que a gente pode estar utilizando, como o resveratrol no suco de uva integral, aquele 100% natural. Lembrando que o suco de uva tem que ser diluído, não pode tomar um copão de suco puro, tá? E tem outras fontes também, como linhaça, chia, que vão melhorar bastante esse condicionamento e voltar ao que era antes. Então a gente acabou de ver que não existe segredo para recuperar o corpo ou para voltar à rotina. É realmente voltar a comer bem, voltar a dormir bem e fazer o seu treino, seja ele, como a Cindy falou, corrida, musculação, yoga, pilates, não interessa, crossfit. Volte à sua rotina e logo o seu corpo vai entender a mensagem que você está normalizando todo esse processo de folia que o carnaval te permitiu fazer, né? Sempre boas escolhas, né, Cindy? Exatamente. As boas escolhas que você vai estar fazendo aí durante o seu dia é que vão trazer todos os seus ganhos de novo. Vou finalizando o vídeo por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações para o YouTube saber que você curtiu esse tipo de conteúdo. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Cindy, valeu, brigadão. Até a próxima. Beijo.